E assim, é engraçado, né? A gente, quando vai amarrando as pessoas que participam e que estão ativas no Instituto, vai sempre sendo uma veia acadêmica, né? O Sérgio, que eu conheci em conferências, e conheci o Urit do mestrado, e o Urit, né, que pelo mestrado, o Instituto, e a gente vai amarrando, né? O Rodrigo Marinho, que mesmo não sendo assim, não é um acadêmico, mas claro, fez o seu mestrado, tem a sua formação, mas foi envolvido em movimentos na universidade, na formação de estudantes, que começou a se envolver com o Instituto Mises. Então, assim... O nosso DNA, né, Adriano, é O acadêmico DNA mesmo. acadêmico, isso. Um O nosso Instituto de DNA é totalmente... acadêmico. Aliás, uma das grandes joias do Instituto Mises é uma revista acadêmica, né, Adriano, que você toca e que permite que as pessoas que tenham afinidade com a escola austríaca publiquem, porque é muito difícil para um professor que seja da linha austríaca ou que queira publicar algo da linha austríaca, mesmo não sendo austríaco, que ele consiga uma revista séria que publique o seu artigo. E, como a gente diz, né, quem não publica se estrumbica, né, no meio acadêmico. Se você não é citado, não publica, você não cresce no meio acadêmico. Então, a nossa revista ela tem um papel fundamental de, à medida que ela cresça e se estabeleça com a seriedade que ela já tem, mas que fique maior, ela vai permitindo ela vai criando um incentivo para que os nossos novos professores, pessoal que está saindo dos mestrados e doutorados, cresça, porque está publicando numa revista que dá citações e que cresce, que tem boas notas. Então, eu acho que é mais uma prova de que a gente tem um DNA acadêmico muito grande. E as pessoas falam disso, né, só para exemplificar, né? Eu lembro quando eu conheci o Instituto, eu estava aí acabando meu doutorado, e se eu fizesse as contas, doutores falando de escola austríaca no Brasil, naquela época, 15, 10 anos atrás, você tinha pouca gente, né? Você tinha lá que a gente carinhosamente chama os três mosqueteiros, e um cara, o outro ali perdido, né? Era os mosqueteiros, né? O professor Biratã Iori, o professor Fábio Barbieri e o professor Anthony Miller. Deixa eu só te interromper, eu não quero que se perca o raciocínio, mas as pessoas precisam saber, a gente tem uma categoria de sócios beneméritos, pessoas que a gente quer homenagear. E a gente foi muito econômico ao longo dos anos na homenagem a essas pessoas. Se eu não me engano, hoje a gente tem 5, não é isso? Tem os 3 mosqueteiros que você está citando, o professor Biratã Iori, o professor Fábio Barbieri, o professor Anthony Miller, o Lew Rockwell, que foi o fundador do Mises Institute, e, se eu não me engano, o Jeffrey Tucker. Então, nós temos aí 5, não sei se tem mais, Adriano, me corrija assim, né? São só os 5 mesmo, porque, Sérgio, não é econômico não, senão vira várzea. Já viu aqueles prêmios que todo ano dá 10? Cara, tem que ser escassez, né? Para dar valor tem que ter escassez, né, mano? A gente tem quase 18 anos de idade e só tem 5 beneméritos que a gente escolheu a dedo, que são pessoas incríveis, importantíssimas para as ideias liberais, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, é muito bacana que a gente tem isso. Mas você estava mencionando aí como é que era o ambiente acadêmico. Pois é, o ambiente acadêmico era isso. Eram os 3, tinha um ou outro gato pingado em alguma outra universidade. E hoje, se a gente for olhar, a gente tem muito doutor, tem muito mestre falando de escola austríaca, publicando escola austríaca, melhor, não só em revistas austríacas, né? Então, o Brasil, eu vejo as pessoas quando falam assim, a escola austríaca ainda é irrelevante na academia. Não, cara, ela já está crescendo bastante e, cara, a chance de virar mainstream é muito pequena, né? Porque o mainstream está muito estruturado no sentido justamente de inibir que ele seja substituído, né? E tem uma outra coisa que as pessoas não se dão conta, Adriano, é que a escola austríaca já foi absorvida e miscigenada dentro da mainstream, quase tudo. Foi inventado pela escola austríaca e foi adotado pelo mainstream. É quase como se fossem os indígenas brasileiros, né? Que, claro que a gente sabe que lá atrás teve guerra, os próprios indígenas brigaram entre eles, e teve os portugueses que também mataram. Mas a maioria dos indígenas acabou sendo misturado na população brasileira, né? Então eles estão aí, você não conhece direito, mas eu, por exemplo, sou 1/8 índio, olha aí, pelo menos, porque a minha bisavó era índia. Eu tenho que fazer um cartão assim, para quando falarem de mim na CNN, alguma coisa,
Você tá melhor do que a Pocahontas lá nos Estados Unidos, Elizabeth Warren. Então, você fala assim, pô, cadê os índios brasileiros? São esses que ficam botando cocar aí para dizer que são, mas na verdade os índios estão todos misturados na população brasileira. A escola austríaca é a mesma coisa. Quase tudo que a escola austríaca colocou na mesa foi, o mainstream foi lá e absorveu. O que ficou de fora foram coisas pontuais, fazem uma grande diferença, né? Umas coisas pontuais que eles falaram, não, aí a gente não vai porque a gente adotou essa coisa matemática aqui. A inveja da física, a gente gosta de fazer conta, matemática, tem que ser tudo matemática, previsão pela matemática. A gente gosta da matemática, mas como explicação, não como previsão. E eles têm um outro paradigma. E isso aqui mais ou menos ficou de fora. E essa Methodenstreit, essa disputa pelo método, ainda não teve a batalha final, né? Vai ter um dia uma batalha que vão entrar todos os caras do mainstream de um lado, nós do outro, e aí um vai sair vivo. Eu já tenho uma leitura diferente. Eu acho que quando você teve o desenho, a coisa mais desenhada como uma escola lá pelo próprio Mises, a escola austríaca falou assim, não, a gente não quer fazer parte desse mainstream. Eu acho que foi muito mais a escola austríaca querer realmente se deshomogeneizar para poder manter o seu método vivo ainda, para não ser zerado pelo... Tipo assim, não ser retirado demais, né? Picado para usar só o que interessou. Por mais que eles fazem isso ainda, né? Mas... Assim, meu entendimento, o que não contradiz o que você falou, é que o que eu estou chamando de o que a gente foi inventando foi feito, eu estou me referindo a Menger, Bombaver. Sim, claro. Não, sim, isso total. A teoria marginalista, toda essa questão microeconômica, a boa parte foi desenvolvida pela escola austríaca. E mesmo logo ali, início dos anos 30, ainda Mises e outros falavam assim, não, o que eles estão falando é igual ao que a gente está falando. Ele não percebeu que tinha uma coisinha ali enfiada que não era bem. Isso foi ficando claro ao longo do tempo e ficou esclarecido quando Mises escreveu o Ação Humana. Mas o próprio Mises ficava falando, eles estão falando a mesma coisa, é a mesma coisa. Ele estava um pouco iludido, ele não percebeu que tinha uma sementinha ali que ia causar ia esclarecer com o tempo que as metodologias eram diferentes, né? E isso... Aí chegou o Mises, ele colocou na mesa, vem cá, a ciência econômica é isso aqui, você está querendo mais do que ela pode dar, isso aqui você consegue ter, e está aqui a explicação, você está querendo fazer uma opção de outras coisas que não é bem assim, está querendo integrar macro e micro, inventando tal macro, está querendo botar tudo no número, essas coisas todas, botar, né, valores para utilidades muito específicos, bota lá na planilha. E isso foi ficando claro que era diferente. Não foi porque a escola austríaca quis sair, foi porque falaram, peraí, os caras inventaram a síntese neoclássica que parecia que dava no mesmo, mas não dava. Então o Mises falou, não, esse negócio de macro, essa coisa, nunca foi isso. Então eu rejeito um pouco essa ideia de que a gente quis ser diferente. Não, quem quis ser diferente foi quem inventou macroeconomia, que esses caras que quiseram ser diferentes. A gente ficou no que era a ciência proper, né? A ciência econômica proper, e aí eles dizem que isso é arcaico, porque a gente ficou na ciência proper. Pô, você quer inventar um troço que não é ciência? Sorry, entendeu? Volta para a ciência aí, por favor. Não, mas até complementando o que o Adriano tinha falado anteriormente da parte acadêmica, o que a gente vê até a formação, tantas pessoas que passaram pelos programas do Mises Brasil, seja pela pós, ou seja, esses programas como esse que a gente fez, o Winter School, nas montanhas do Rio de Janeiro, e tanta gente que está se alocando na academia americana, na academia europeia. A gente tem até o nosso tesoureiro mesmo, o Rafael Damolin, que teve tanto tempo no dia a dia do Instituto e continua fazendo esse trabalho super importante de tesouraria dentro do Instituto. Tá fazendo um programa de doutorado em Texas Tech. A gente tem o Fernando André, que é nosso professor da pós-graduação, dando aula em faculdade já nos Estados Unidos. Alguns outros
também terminando o programa de doutorado, e são todas pessoas que passaram em algum momento pelo Instituto Mises Brasil. Então, acho que esse ponto que o Adriano estava levantando, o nosso DNA acadêmico, o nosso DNA de estar na luta, não só pela popularização das ideias, mas também pela compreensão, aprofundamento da teoria. Eu acho que esse que é o DNA do Instituto. Então, a gente tem esse desafio de continuar desenvolvendo a parte acadêmica e continuar comunicando com o cidadão comum. E esse é o trabalho que a gente faz o tempo inteiro, seja o repositório do nosso site, que também muita gente utiliza também para fins acadêmicos, o repositório do nosso site, seja todo o trabalho que a gente faz na mídia social, os eventos ao vivo, né, Hélio, que a gente falou que a gente retomou ano passado, a importância desses eventos em interagir com as pessoas nas faculdades. Então, nas faculdades a gente vê também o jovem sempre é o cara mais receptivo às nossas ideias, né? É o cara que tá ali, que tá no período de formação, e as nossas ideias, por serem, eu diria assim, tão lógicas, tão no-brainer, elas têm uma atração para eles, né? E hoje em dia elas até são... eles trazem um pouco desse espírito de questionador também, né? Tá questionando tudo que tá acontecendo aí fora. Então, acho que o DNA do Instituto é esse mesmo, é esse de estar no mundo acadêmico, no mundo das ideias, na propagação das ideias. Acho que é esse o nosso caminho aqui, principalmente num biênio tão importante para o Brasil agora. O 25, 26, a gente tem eleição no ano que vem. Então, a gente conseguindo propagar essas ideias, ter mais gente receptivas a essa ideia, talvez a gente altere aí um pouco do que está acontecendo nesse Brasil aí.